Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por esse momento aqui, estar reunidos mais uma vez para juntos comentarmos a lição bíblica, Comentários EBD. Está comigo o professor Duval Matias, é um prazer ter sua presença aqui comigo, também Ezequiel Silva, prazer sua presença aqui também comigo. Iremos comentar a lição 12, a lição 12 que tem como tema a promessa de vida abundante, a promessa de vida abundante. Ezequiel, pode se apresentar. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer imenso estar aqui reunido com o irmão Bruno, que nos fez o convite para estarmos aqui, para podermos contribuir com esse podcast, que tem tudo a crescer, a acrescentar ricas bênçãos espirituais sobre a vida dos irmãos. Já fui professor aqui na Escola Bíblica Dominical durante bastante tempo, classe de jovens, novos convertidos, e para mim é um privilégio poder estar aqui contribuindo com os irmãos. Duval Matias. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, feliz por estar aqui para cooperar nesta grande obra, e queremos dizer que para nós é um motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, o professor Ezequiel, o nosso professor Bruno, e estamos aqui para contribuir nesta obra. Deus abençoe os irmãos, e estamos aqui no intuito de levar um aprendizado aos irmãos em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, privilégio imenso ter essa presença de dois professores abençoados aqui. Iremos começar a lição lendo o texto áureo. Professor Duval Matias, queria que o senhor pudesse ler o texto áureo. O nosso texto áureo está escrito: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Nós encontramos esse texto no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 10 e nos versículos de 9 a 10. Ezequiel, verdade prática. Verdade prática. Somente em Jesus Cristo encontramos a verdadeira abundância de vida, que inclui bênçãos espirituais, emocionais e materiais. Tem algumas palavras aqui, que a gente tem que ser enfatizada já na verdade prática. Por exemplo, já o começo aqui, somente em Jesus Cristo, mostrando que não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outra opção. Somente em Jesus Cristo encontramos o que? A falsa ou a verdadeira? A verdadeira abundância de vida, E aqui a abundância vai ser com certeza o tema central dessa lição bíblica, que vai ser a abundância de vida, que inclui, aí a gente vai frisar também, e eu vou enumerar para ficar bem fixado na mente dos irmãos, Primeira, que inclui a bênção espiritual, e eu acho muito importante e interessante colocar a bênção espiritual como primeiro, Tem gente que faz o inverso. Tem gente que, em vez de botar a bênção espiritual em primeiro lugar, ele quer a bênção material. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia ensina, e a lição vai ser enfática em dizer que a bênção espiritual é em primeiro lugar. Em segundo lugar, as bênçãos emocionais. Só Cristo traz estabilidade emocional para o homem. O homem sozinho, ele não é bom, ele não é manso, ele não é amoroso, ele não é longânimo, nem é paciente. Só Jesus traz esse controle emocional e também as bênçãos materiais, porque no mundo físico essas bênçãos do reino espiritual são materializadas, como curas, milagres, e outros tipos de bênçãos que vamos abordar melhor nessa lição. Graças a Deus, Ezequiel Silva, pela aplicação.
Então podemos ver que Deus ele nos convida a viver uma vida abundante, né? E como podemos viver uma vida abundante? É o que a lição irá tratar, como nós iremos aprender agora a viver uma vida abundante, né? A palavra de Deus diz em João 10:11, diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então temos que aprender a confiar em Jesus como bom pastor, porque Ele dá a vida, né? Ele é o bom pastor. Então ele diz: eu sou o bom. Duval Matias, provisão e proteção. Nós queremos fazer base no que nosso professor Ezequiel nos trouxe, que o início de todas as coisas está em Cristo. Somente em Cristo, né? O início de todas as coisas está em Cristo. Os homens muitas vezes têm procurado refúgio e até têm procurado algo que não vem de Cristo. E com isso os homens têm procurado, às vezes, em primeiro lugar, a provisão material, ou seja, a abundância material. E nós podemos entender que Jesus ele não veio para trazer bênçãos, em primeiro lugar material, mas veio para trazer uma bênção espiritual para cada um, né? Por isso que ele, quando ele começou a falar sobre que ele era o bom pastor, ou seja, que ele é o bom pastor, ele veio nos dizer o seguinte: ele veio nos mostrar e mostrar àqueles que lhe escutavam que ele era o bom pastor, porque os homens que se diziam pastores da época, eles não procuravam pastorear as ovelhas de uma forma certa, segura, expressiva. Nós podemos ver que quando a Bíblia vai falar, ou quando Jesus falou a uns homens que não tomavam conta das ovelhas. Uns homens que a gente pode entender que na época que ele falou aos fariseus, aos homens, ele estava falando de pessoas que muitas vezes salariados, outros que tomavam conta só por dizer que estava tomando, mas porém não era protetor das ovelhas. E Jesus que trazia aquele, por isso que Jesus trouxe essa palavra aos homens, para poder expressar o tipo de pastores que tinha, né? Nós podemos ver que quando no Velho Testamento, quando o próprio Deus ordenou que Jeremias e Ezequiel escrevessem alguns textos falando sobre isso aí, alguns diziam que o texto de Ezequiel vai falar que os pastores queriam somente viver, comer da lã das ovelhas, mas não queria tomar conta das ovelhas, né? Então nós podemos ver aí que as ovelhas não tinha quem tomasse conta de verdade, mas Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus se apresentou como o único que tinha condições de tomar conta das ovelhas. Interessante é que Jesus ele não é apenas um pastor que cuida das ovelhas, mas o que dá a vida, né? Então são duas coisas aí, ele cuida e dá a vida. Os pastores de hoje em dia não dão a vida, né? Entre aspas, tapia o que cuida, né? Então é diferente dos mercenários daquele tempo, né? Então estamos vivendo uma situação, muitos pastores falsos profetas enganando as ovelhas. O interessante é que ele é o dono, né? Então o pastor, já começa aí a frase, ele não é o mercenário, ele faz o contraste entre os mercenários, que eram funcionários, que recebiam um salário, ou seja, já não era por amor a profissão, já não era por amor às ovelhas, eles tinham um objetivo, o objetivo era receber o seu salário. O amor ao dinheiro. Era o amor ao dinheiro, em primeiro lugar era o dinheiro, não era o rebanho. Jesus não, como sendo o dono, o dono das ovelhas, então ele não fazia por dinheiro, ele fez, tudo que Jesus fez foi por amor. E ele não é um pastor, mais um pastor, igual outros pastores, né? Então o artigo definido, singular, masculino,
né, que traz o adjetivo bom. Eu sou o, não há outro, né? Eu sou o bom pastor. Nosso pastor presidente costuma dizer que o homem não é bom, nem o homem é bom. Quem é bom é só Deus. Então só Jesus pode dizer: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Essa é uma declaração de Jesus, né? Quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, né? Eu sou a porta, né? Eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, é a declaração do eu sou, né? Como a gente conhece. Mostrando não só uma comparação simples com o pastor, mas mostrando a divindade, né? Trazendo a divindade. Eu sou. Perfeitamente. Só Deus, no Antigo Testamento, poderia trazer para si a expressão eu sou, que foi a pergunta de Moisés. Quando eu for lá dizer para os filhos de Israel, quando eu for lá diante de Faraó, e eu vou dizer como? Quem me enviou? Aí tu vai dizer bem assim, Moisés: o eu sou, o que sou, me enviou a vós. Então Jesus, ele tem propriedade para poder dizer. Por isso que quando Jesus ele se apresentou como a porta, né? Quando Jesus se apresenta como a porta, a gente pode entender que ele se apresentou como segurança ao homem, né? Ele se apresentou como segurança ao homem. Jesus, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontra pastagem, encontra abundância, né? Encontra abundância. Eu sou a porta. A gente pode entender que quando a gente escuta ou entende este texto, a gente vê que quem entra por Jesus tem segurança, né? A gente temos algo a expressar sobre quando nós entramos pela porta. A porta nos trata de segurança, né? A porta nos trata que quando a gente entra por ela, que a gente está do outro lado, a gente tem um abrigo, porque a gente está do outro lado da porta. A porta também, ela mostra a saída, né? Exatamente. Por exemplo, ela é tanto a saída como a entrada. Exatamente. E Jesus disse que o homem tanto entra por ela, como sai por ela. Não há entrada para o reino e não há saída deste mundo para o outro sem passar por essa porta. É verdade. Jesus é essa porta que dá acesso o homem a Deus. Jesus se torna como uma porta de emergência ao homem. Quando o homem está sem saída, Jesus diz: a porta de emergência está aqui. Por isso que ele diz com muita propriedade: eu sou. Ninguém pode aplicar que ele é, mas Jesus ele aplicou com muita propriedade: eu sou a porta. Interessante, Duval, sobre essa porta, uma aplicação. Teve uma vez, até há uns anos atrás, teve uma boate que pegou fogo e tudo mais, e aí muita gente morreu queimado, carbonizado, porque não tinha uma porta de emergência. Entendeu? Então muita gente chegou a morrer ali, entendeu? E Jesus, ele é essa porta para todo homem que quiser ser salvo. Todo homem que quiser chegar a Deus, Jesus é a porta. Pode sair por ela. Pode entrar, pode sair por ela. Para chegar à salvação, o homem tem que entrar por a porta. A porta é o caminho que leva o homem à salvação. Se o homem entrar pela porta, jamais ele chega a Cristo, né? Por isso que Cristo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai ser salvo, entrará, vai sair e vai achar pastagem, quer dizer, vai ter alimento. Aí Jesus disse que depois que o homem entrar pela porta, aí vai vir as abundâncias, vão vir, né, a segurança, e daí Jesus nos traz grande experiência com isso aí. E essa porta, larga ou estreita? Vou jogar para o Bruno aqui para ele comentar um pouquinho. Essa porta é estreita, né? Porque a porta de Jesus, ela tem que ser estreita, porque ela não é uma porta de facilidades como o mundo oferece.
O mundo oferece uma porta larga, né? Como tem versículos bíblicos que relacionam a figurativa da porta, né? E essa porta, né, para deixar claro, ela não é uma porta material, ela é uma porta, um caminho, uma passagem, entendeu? Um guia. Então podemos perceber, aplicando de acordo com a lição, que naquele tempo do Oriente Médio, né, os pastores eles frequentemente levavam as ovelhas para um cercado, um aprisco que era por pedras, e durante essas pedras tinha só apenas uma passagem, e essa passagem os pastores naquele tempo arriscavam suas próprias vidas protegendo as ovelhas dos predadores, dos lobos, né? Se aplicarmos no dia de hoje, né, poucos pastores arriscam sua vida protegendo as ovelhas. Então Jesus menciona aí essa figuração, que ele é aquele que tem acesso à porta e que traz segurança às ovelhas, né, e protege dos lobos, dos mercenários. A gente vai abordar agora a abundância espiritual. E acharás pastagem, nele a provisão, a abundância. Pronto, quero trazer aqui essa parte da pastagem, a abundância, porque o pastor ele também tem a responsabilidade, né? Vamos trazer aqui o papel da ovelha e vamos trazer o papel do pastor. O papel da ovelha, né? As características da ovelha. A ovelha era indefesa. A ovelha, ela não se alimentava por si própria. O pastor que tinha que ir atrás de um campo verdejante, abundante, onde o próprio salmista diz que Deus, como sendo pastor, no Salmos 23, ele diz assim: tu me levas a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? O teu cajado, a tua vara me consolam. Então, esse texto do Salmos 23 traz uma ilustração perfeita de Deus como sendo um pastor, protetor e provedor das ovelhas. Então, toda ovelha ela precisa de alimentação, de água, de refrigério, não só proteção. Então, aqui vamos trazer essa evidência do pastor. Ele traz essa abundância, certo? Esse alimento, esse sustento para as ovelhas. Então, o homem não precisa só comer o pão, porque isso aí Deus dá. Deus dá o pão de cada dia, como diz a oração do Pai Nosso. Mas o homem é tão sedento, espiritualmente falando, quanto materialmente falando. Podemos ter um exemplo ali, quando Satanás ele vai tentar a Jesus lá no deserto, e ele diz assim: transforma essas pedras em pães. E Jesus traz a célebre palavra dizendo assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem ele é tão sedento de Deus, ele é tão sedento do seu Criador, ele é tão sedento da palavra de Deus, porque esta palavra é alimento. E o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, Jesus ele é a pessoa, ele é o pastor, ele é o pão, ele é a água que nos sustenta espiritualmente. Então, espiritualmente, todo homem ele sente essa necessidade de Deus. É tão tal que Charles Spurgeon ele diz assim: todo homem tem um vazio dentro de si mesmo. Esse vazio, chamado de vazio da existencialidade, ele é do tamanho de Deus. Então, tem gente que tenta saciar essa fome de outras maneiras. Aí vai recorrer ao cigarro, vai recorrer à bebida, porque essa parte espiritual dentro do homem não está saciada. Então ele está sentindo um vazio ali, ele está sentindo uma sede, ele não sabe o que é. Nunca preenche. E tenta preencher com drogas, com prostituição, ele vai tentando preencher com fama, ele tenta preencher com dinheiro, mas mesmo sendo famoso, ele vê que ainda tem um vazio, ainda tem uma sede ali dentro. Ele está sedento, ele sente uma fome ali espiritual. Então aqui, só Jesus, ele é o pão que nos sacia e ele é a água da vida. Amém, graças a Deus. Vamos, Matias. Meus irmãos,
nós podemos entender que tudo quanto foi tratado aqui nos traz um entendimento muito grande sobre o que Jesus quis aplicar naqueles dias, né? E nós podemos ver que o tema que nós estamos estudando é um tema muito importante sobre a promessa de vida abundante, né? E nós podemos ver que nós falamos sobre a abundância espiritual quando o homem entra pela porta e deixa que Jesus seja o seu pastor. Esse é o nosso primeiro ponto, que nos conduz o homem ao céu, né? Depois que o homem ele alcança esse objetivo aí, essa situação em ter Jesus como seu Salvador, como seu guia, como seu pastor, quando o homem entra pela porta, é o que Jesus quis nos trazer em primeiro passo. Jesus não veio trazer, mostrar ao homem que o homem precisava primeiro ser rico, que o homem precisava primeiro ter abundância de pão. Jesus veio ensinar o homem que o homem primeiro precisava ser abundante na sua vida com Cristo, que era o que acontecia na época. Os homens até se beneficiavam materialmente, mas a vida com Cristo estava fracassada, né? A vida com Cristo estava fracassada. Então, o que Jesus, a gente pode ver, a gente entrou no primeiro tópico, né, da nossa lição, né? Entramos no primeiro tópico e a gente já pode entender o que o homem precisava. E o que a gente queremos agora expressar, né, só para a gente tomar também rumo da situação, que no nosso segundo tópico da nossa lição vai falar sobre uma vida abundante, os conceitos de uma vida abundante. Depois que o homem entra na porta que é Jesus, o homem precisa ter uma vida abundante. Uma vida abundante e espiritual. Espiritual. Né? Porque a vida abundante espiritual, ela é mais do que ser feliz. É mais do que ser feliz, porque é abundante. Abundante é muito mais do que você... É completa, né? Ela não aborda só as necessidades materiais, como a gente já introduziu. Ela é completa, ela é plena. Então ela aborda tanto a vida emocional, espiritual, material e não acaba aqui, né? E a gente tinha comentado anteriormente, e tem gente que foca só aqui. Mas a vida que Jesus prometeu em abundância é a vida eterna. Essa daí é a principal, né? É a principal. Né? Vamos chegar no céu, né? É a vida eterna. Ela não acaba aqui, não vamos focar aqui, né? Jesus diz que essa abundância é a vida eterna. E vale a pena citar, né, que a palavra grega, né, abundante é perisson, né? Perisson, que significa extraordinário, superior, né? Superior, suficiente, né? Então, plena, completa. Muito bem, podemos prosseguir para o segundo tópico, não é isso? Isso. A vida abundante. A vida abundante, um conceito de vida abundante. Ezequiel. Pronto. Ilusão da abundância material. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. E aqui eu trago uma pergunta: como equilibrar nossas necessidades materiais com a busca pelos valores eternos? Poderia citar também o mesmo texto, João, ou Mateus capítulo 5, versículo, se não me engano, 35, onde Jesus disse: mas buscai primeiro as coisas do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa ordem, Jesus já deixa claro qual que é a ordem. A gente não pode inverter essa ordem, buscar primeiro as coisas materiais e Deus em segundo plano.
Deus e as coisas de Deus em segundo plano. As coisas de Deus, as coisas do reino de Deus devem ser prioridade em nossa vida, né? E aí eu trago essa reflexão. A pergunta aqui já está sendo respondida automaticamente com a explicação, né? Como equilibrar as necessidades materiais com a busca pelos valores eternos? Então, dentro dessa pergunta, vamos frisar a palavra eternos, né? Vamos frisar a palavra materiais e vamos frisar a palavra eternos. Então, valores eternos não são valores passageiros. Não é valor que acaba hoje, que acaba amanhã, que acaba com um ano. Não tem data de validade. Esses valores do reino de Deus são eternos. As coisas materiais são coisas finitas. Por exemplo, esse sapato que eu estou usando aqui, essa gravata que eu estou usando, esse terno que eu estou usando, um dia ele vai se acabar. Agora, os princípios eternos, que inclui aqui, a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas nenhuma das minhas palavras hão de passar. Então, os princípios e os valores que estão escritos na Bíblia, esses jamais vão passar. Então, em primeiro lugar, devemos buscar as coisas eternas. Esse equilíbrio só vem a gente não invertendo esses papéis. Primeiro, vamos buscar o reino de Deus. Primeiro, as coisas de Deus. Primeiro, Deus. E depois as outras coisas que Deus sabe quais são, certo? Emocionais, materiais. Deus vai suprir todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Podemos ver aí que você falou, apenas só reforçando, que o mundo ele busca as coisas materiais e acha que está tendo sucesso, né? É uma inversão, né? É uma inversão, acha que está tendo sucesso, só que sucesso passageiro, né? A Bíblia diz que há caminhos, né? Para o homem parece perfeito, né? Parece sucesso. Até podemos até explicar, há caminhos que para o homem parece até ser de sucesso, mas são... E aqui a gente poderia trazer até, Bruno, a filosofia que a gente citou lá no grupo, né, da gente, antes de comentar a lição, que é a filosofia hedonista, né? Hedonista. Onde busca os prazeres pessoais, né? Que aí é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? A filosofia hedonista diz que desfrutar de todos os prazeres carnais, de todos os prazeres que a gente tem necessidade, que a gente acha que tem necessidade, tem que ser preenchido. Você preencheu toda essa lista de prazeres, você é uma pessoa feliz. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Né? Justamente, o homem, nós temos ouvido muito sobre a teologia da prosperidade, que o homem tem que prosperar, o homem tem que possuir algo materiais. O homem, se alguém até fala que se o homem não tiver um carro novo, não tiver uma grande propriedade, ele está fora do sistema. Está em pecado. Né? Está fora do sistema. Mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Isso. Ele nos manda buscar primeiro, você falou, o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas, né? Nem todo mundo, a gente entende que nem todo mundo veio para ter bens materiais, mas todo ser humano que veio à Terra e volta-se a Cristo tem direito de vida eterna. São detalhes que a gente, quando a gente começa a entender, né? E a gente pode ver aqui que é o que estamos comentando, que é o conceito de vida abundante. De vida abundante. A nossa primeira vida abundante está em Cristo, que é uma batalha para a vida eterna. E o restante são consequências daquilo que Cristo quer nos dar. Aí a bênção de Deus nos acompanha, né? Não somos nós que vamos atrás dela, ela nos acompanha no intermédio que você serve a Deus com sinceridade. Aí você vai ter uma vida abundante, uma vida com Cristo, que é a primeira, que é uma vida eterna, e o restante vai. Porque é um princípio da adoração, né? Da adoração e da idolatria. Então, dentro da era que é chamado que nós estamos pós-modernidade, dentro da pós-modernidade, o homem é colocado no centro, né? Dentro da idade medieval, quem era o centro? Aí no tempo da Igreja Católica, Deus era o centro, era chamado de teocracia. E agora, com o humanismo,
o homem no centro de todas as coisas, então o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Então o eu quer imperar acima de Deus. Isso desde a queda do homem, o eu sempre quer imperar, né? O eu nunca quer fazer a vontade de Deus. Então o homem não quer fazer, a carne não quer fazer as coisas de Deus, de acordo com Gálatas capítulo 5. É uma luta constante entre a carne e o espírito. E a gente está vivendo numa sociedade onde esses valores humanos, esses prazeres passageiros, tomaram lugar dos valores eternos. E nós, como cristãos, como crentes que somos, precisamos estar atentos para não cair nessa cilada e inverter os valores. Primeiro são os valores espirituais e eternos, e depois as coisas materiais. Isso aí podemos ver que é apostasia, né? O homem vira as costas para Deus, como nós conhecemos. Podemos ver que para viver essa vida abundante, né, Jesus ele oferece, mas é necessário a gente querer viver e buscar, né? E buscar, assim como você mencionou, buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? Podemos ver um homem na Bíblia que buscou em primeiro lugar e quis mudança de vida, Zaqueu, né? Zaqueu quis que a vida dele fosse transformada, né? Então Zaqueu ele teve a coragem de mudar a sua própria vida, né? Teria até um exemplo melhor, que é Lucas, aquela parábola de Lázaro e rico, que teve uma inversão ali, né? Um era pobre, miserável, com caco de telha, né? Um mendigo, pedia na porta de Lázaro, não era isso? E Lázaro chamava aquele homem de moribundo, mas depois que morreu, aquele moribundo, né, que valorizava primeiro os valores espirituais, estava no seio de Abraão. Já Lázaro, ele estava lá, que ele era um cara que tinha aquele luxo, tinha todo luxo, tinha dinheiro, ele não prezou pelas coisas espirituais, ele só foi valorizar isso aí depois que morreu. Ele fez uma inversão. Sim. Que é o que muita gente, infelizmente, faz. Valoriza as coisas materiais. O que é diferente que a gente encontra em Zaqueu, né? Sim. Esse texto é muito importante. Muito importante. Em Lucas, muito importante. Nós podemos entender uma coisa muito interessante, que hoje dificilmente a gente vê, a gente encontra, mas dificilmente se vê. Zaqueu, ele não precisava, assim, ele não tinha necessidade, né? Ele não tinha necessidade de recorrer a Cristo na vida pela vida material, né? Pela vida material, sim, por uma vida espiritual. Quer dizer, Zaqueu, quando a gente vai analisar, Zaqueu tinha o seu emprego, seu bom emprego, Zaqueu tinha uma situação financeira muito boa, Zaqueu era um homem de um grande conceito entre a sociedade. Zaqueu era um homem que muitos conheciam Zaqueu na época, mas aí é o que nós estamos vendo, uma abundância de vida. Mas Zaqueu não tinha uma abundância de vida porque ele não tinha Cristo. Então, a maior necessidade, né? Vamos colocar, a maior necessidade de Zaqueu era espiritual. Quer dizer, então Zaqueu naquela situação ali, ele se encontrava com muita coisa material, mas no sentido de Deus, ele faltava tudo, porque ele não tinha Cristo como seu Salvador. Por isso que ele sentiu o desejo de ver a Cristo, e a gente podemos entender que quando Jesus pediu que ele descesse e que ele desceu, ele teve um arrependimento e teve uma necessidade tão grande que ele vai dizer que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, e depois daquilo ali, do arrependimento, daquilo que ele precisava, que ele deveria ter, ele disse: até metade dos meus bens eu devolvo. O importante agora foi que eu encontrei com Jesus, com a vida eterna. Eu encontrei agora com aquele que eu precisava encontrar. Quer dizer, então, com isso aí nós podemos entender que o homem ele pode ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada, né? Nós temos uma parábola onde Jesus ele chegou para o homem disse que tinha, disse a sua alma: alma, descansa, bebe, folga,
né? Porque nós tínhamos muita coisa, temos muitos bens em depósito. Aí Jesus perguntou a ele: se nessa noite, se te pedisse a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Então Zaqueu fugiu daquelas palavras que ele também podia ouvir, né? Diante de Zaqueu, Zaqueu não precisava materialmente. Zaqueu tinha materialmente, mas era carente numa vida espiritual. E a gente teve uma inversão, que foi o jovem rico, que chegou para ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo. O que é que eu preciso para herdar a vida eterna, a vida abundante? E aí Jesus sabia que Jesus não condenando a riqueza, mas sabia que ele era mais apegado às coisas materiais do que às coisas espirituais. Então ali ele estava falando só de boca. O coração dele não tinha aquilo. E o jovem sabia, né? Chamou ele de bom. Bom mestre, não foi? Bom mestre. A palavra inicial, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí teve a intenção dele ali, que ele só queria a vida eterna, mas se desapegar dos bens materiais não queria. Então ele não mostrou a verdadeira necessidade. A necessidade espiritual dele não era tão grande como ele estava para as coisas materiais. Aí Jesus disse assim: vai, dá tudo que tem para os pobres e depois vem e segue-me. Me veio à mente aqui, como Zaqueu deu um passo, né? E qual o passo que nós devemos dar para Cristo, né? Para ser transformado. Então o jovem deu um passo, mas não queria ser transformado, não queria uma vida abundante. Zaqueu deu um passo, mas queria transformação, uma vida abundante. Podemos ver isso aí. Muito bem. Duval, Matias. Nós temos, para a gente seguir aqui um pouco, tá muito interessante, o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, né? Tem um assunto aqui muito interessante, que é diversas bênçãos provenientes da vida abundante, né? Diversas bênçãos provenientes da vida abundante, né? Isso. Né? Diversas bênçãos provenientes. 2 e 3, o segundo tópico. Nós podemos entender quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo, por isso desenvolvemos a vida abundante. Passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentro do qual podemos destacar: primeiro, a paz em Deus, tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A gente encontra lá em Romanos, né? E nós podemos ver que aquilo que a gente tinha tratado no início do nosso comentário sobre uma vida emocional. A gente só encontra isso aqui depois que a gente se encontra com Cristo. O homem tem uma vida, então com isso aí ele vai trazer essa vida emocional. O que é primeiro que se traz uma vida emocional? Paz. Se você não tiver o seu emocional com Cristo tranquilo para lhe trazer paz, a sua vida, mesmo você querendo viver uma vida cristã, mas se você não tiver o seu emocional controlado pela palavra de Deus, você nunca vai ter paz em Cristo, né? E depois disso aí, que você tem paz com Deus, aí você vem a tranquilidade, mesmo diante de muitos processos que às vezes o homem passa, está passando, né? Se a gente fosse entender o que vem acontecendo por aí e quantas vezes o cristão, o homem que tem uma vida em abundância com Cristo, uma vida abundante em Cristo, quantos processos ele não passa, mas ele tem uma certa tranquilidade para resolver aquilo, porque ele tem confiança no Deus que ele serve. Então a gente podemos entender aí que essa vida abundante com Cristo, ela nos traz um resultado muito grande, porque o primeiro, depois que Cristo, a gente entra pela porta da salvação, então com isso aí a gente vai ter uma vida abundante com Cristo, onde vai dizer que
que a gente pode, depois disso aí, a gente ter uma vida de paz, de tranquilidade nas decisões, para tratar-se de uma realidade prometida pelas Escrituras. Então, nós podemos ver que quando a gente começa a entender que o nosso guia, a nossa história, ela é tratada diante das Escrituras Sagradas, então a gente tem uma bússola, a gente tem um itinerário, a nossa história se modifica, a gente começa a entender que depois daquilo ali o homem tem paz com Deus, né? A Bíblia vai dizer bem claro lá em Hebreus que o homem deve ter, seguir a paz, ter paz com todos, né? Seguir a paz com todo, aí depois vem a santificação, né? Sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Quer dizer, então a gente podemos entender que quando o homem ele entra, ele dá lugar para Deus, seu governante da vida dele, ele vai ter paz. Então, se você tem paz, quando você tem paz na sua vida, você vai ser um homem diferente. Você vai ter paz na sua casa, você vai ter paz com quem convive com você, você vai ter paz com seus irmãos na sua igreja, você vai ter paz por onde você andar, você vai se tornar uma pessoa diferente, porque você tem paz. Então é o que o texto vai nos expressar, né? É o que o texto vai nos expressar, que a gente precisa ter paz com Deus. E quem tem paz tem alegria, né? Com certeza. A igreja a ansiedade hoje, a ansiedade é o mal do século, né? Ansiedade e depressão são doenças que têm, infelizmente, impactado muito nos nossos dias atuais. E, inclusive, há estudos de pessoas que são cristãos, elas têm menos probabilidade, menos tendência de passar por esse tipo de processo, né? Porque ela tem paz com Deus, ela tem paz com seu irmão, ela tem paz na sua casa, entendeu? Então ela tem um equilíbrio emocional maior, porque ela tem a segurança de que o bom pastor está com ela. Perfeito. Muito bom, professor Ezequiel. Então a gente pode ver que quem tem paz tem alegria, e a igreja primitiva ela vivia em comunhão, né? Compartilhava a alegria uns com os outros, né? Então quando a gente é alegre, tem a paz de Cristo, a gente está mais seguro, não está vulnerável às armadilhas do inimigo, que é o que? Doenças, depressão, como você mencionou, né? Ansiedade, angústia no coração. Então tudo isso faz mal para o crente. Por quê? Porque não busca em primeiro lugar as coisas de Deus, em primeiro lugar para se proteger, né? Porque, querendo ou não, todo mundo sabe que a vida de hoje parece que 24 horas não dá mais, né? O tempo está muito corrido, né, Duval? Você tem muitos afazeres e sabe muito bem que a hora ela não passa, ela voa. Então há muitos problemas, muitas adversidades, e dentro de tudo isso a vida se torna mais corrida nos dias atuais, da era pós-moderna, e muitas vezes isso nos traz uma certa distância das coisas de Deus, uma certa distância das obras de Deus, e muita gente se torna vulnerável, né? Quando fica um pouquinho distante das coisas de Deus, se torna um pouco mais vulnerável. Então essas pessoas um pouco mais vulneráveis, devido à pressão do dia a dia, a pressão do mundo, então essa pessoa ela fica, quando ela não está em comunhão plena, porque tem um crente e tem um crente que está em comunhão plena com Deus. Inclusive essa palavra comunhão, koinonia no grego, é interessante porque ela quer dizer sentar-se à mesma mesa. Por exemplo, como nós estamos aqui, nós três sentados à mesma mesa. Você chega num restaurante, por exemplo, numa lanchonete, você vê um monte de gente que você não conhece lá, está tudo cheio. Você prefere ficar em pé, comer em pé ou pegar o teu lanchinho para casa, ou sentar na mesa com quem você não conhece, com quem você não tem comunhão? Complicado. Então, geralmente a maioria das pessoas, quando não se tem comunhão, não conhece, não tem intimidade, ele pega o lanche, leva para casa ou come em pé, mas não vai sentar na mesa quem não tem comunhão. Então a mesma coisa, essa comunhão, essa paz, né, que o cristão tem. Quando o homem tem paz com Deus, ele está à mesma mesa com Deus. Quando o homem ele está em guerra com Deus, ele quer manter distância.
Um exemplo disso foi quando Adão pecou. A Bíblia diz que ele tinha plena comunhão. Deus vinha na viração da tarde e falava todo dia com Adão, porque Adão tinha comunhão com Deus. A partir do momento que Adão pecou, que a comunhão foi quebrada, quando Deus chegou no jardim, gritou: Adão, Adão, cadê você? Aí Adão demorou para responder, e depois disse: eu ouvi a tua voz e temi. Porque o homem, quando ele não está em comunhão com Deus, quando ele não tem paz com Deus, ele teme a voz de Deus. Sim. Porque Deus é santo, e a santidade de Deus, quando o homem não está em comunhão, quando o homem está em pecado, ele sente-se vergonha, ele não consegue sentar à mesma mesa para poder conversar com Deus todos os dias. Então, para você que está nos assistindo aí, Deus não quer que você esteja distante, Deus te quer mais perto, Deus te quer em comunhão, próximo, em paz com Deus. Amém? Amém, professor Ezequiel, muito bom essa aplicação. Podemos ver que a lição tratou sobre vários pontos muito importantes, né? Vários pontos-chave, né? Como a vida abundante, né? Paz, né? Falamos sobre bom pastor, falamos sobre as ovelhas, né? Então, o apóstolo Paulo, todos nós conhecemos, em meio a tantas dificuldades, né? O apóstolo Paulo sobreviveu em abundância, porque passou necessidade, fome, mas em meio a todos os caos que ele enfrentou em sua vida, teve vida abundante. Então, vida abundante não é você estar ausente das tempestades da vida, mas é você, em meio às tempestades da vida, você ter abundância em espírito, alegria, paz e vencendo qualquer obstáculo que vier ao seu encontro. Quem nos separará do amor de Deus? E esse assunto, o terceiro subtópico, Certo. o terceiro tópico da nossa lição, né? Certo. É justamente a que vai embasar o que a gente deu início nesse momento, né? O nosso terceiro tópico, ele vai nos embasar, ele vai dizer assim: o que identifica a vida abundante? Nos traz uma pergunta: o que identifica a vida abundante? Né? É muito interessante esse assunto, né? Porque a gente já tratou sobre a nossa vida de paz, né? É algo que nos identifica quando a nossa vida é emocional, né? E agora para a gente adquirir esta vida emocional com tranquilidade, o que precisamos, né? O que precisamos? E o apóstolo São Paulo, ele vai nos falar aqui que a gente precisa sempre estar se regozijando no Senhor. Precisa sempre se regozijar no Senhor. É um ponto, quando você se regozija, você se alegra. Você se alegra naquilo que você pode, materialmente, pode estar passando até alguns processos, mas quando você está perto de Cristo, você se regozija nele, você está feliz. O apóstolo Paulo disse que ele se alegrava no Senhor, na nudez, seja lá como fosse que ele estivesse. Independente da situação, Mas quem tem Deus tem paz. Tem paz. Quem tem Deus tem alegria. Perfeito. Então a gente podemos... Ele falava: eu sei passar, né? Hein? É interessante que a apóstolo Paulo falava: eu sei passar, Isso. eu sei enfrentar. Então temos que saber como passar por essas situações. A gente vê um texto aqui muito interessante aqui na nossa lição aqui, onde vai tratar de Neemias. Neemias, o texto vai dizer que Neemias, ele, diante daquela situação toda, ele, que nem a gente entende, ele não precisaria nem estar ali, porque Neemias era algo ali que, se ele não quisesse tratar sobre os seus irmãos, tomar a dor dos seus irmãos, ele não precisava estar ali, mas ele tomou a dor dos seus irmãos. E quando alguém chegou, que começou a conversar com ele, foi que ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força.
Quer dizer, diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele tinha alegria em Deus. Aí ele vai dizer que a alegria do Senhor é nossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus. É verdade. O cristão é diferente, né? Geralmente o mundo, quando se tem um aperto, ele chora, se entristece. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando pela Não vem mais para a casa do Senhor. Não vem mais para a casa de Deus, né? Então, o cristão autêntico, verdadeiro, genuíno, ele se alegra. Por exemplo, tem um texto lá de, se eu não me engano, é o próprio Romanos, capítulo 8, quando Paulo disse: eu me regozijo, porque todos os dias somos entregues à morte. Eu me alegro, porque todos os dias nós somos açoitados. Eu me alegro, porque todos os dias eu sou perseguido. Eu me alegro, porque tudo isso é por amor a Cristo. E realmente aquilo ali, durante a igreja primitiva, o relato de Paulo era autêntico, certo? Porque ali eles realmente eram entregues aos leões, eram queimados vivos, eram chicoteados, eram aprisionados, e tudo isso, em vez de ser um motivo de tristeza, era um motivo de alegria, porque ele sabia. Inclusive ele disse, no final já da sua carreira, ele disse: acabei o quê? A carreira, guardei a fé. Então Paulo não estava em nenhum momento triste pelaquela situação, porque ele sabia que a vida abundante não se restringia apenas a este mundo, a este momento, mas essa vida abundante que Jesus prometeu, ela é eterna. É por isso que o próprio apóstolo São Paulo, ele logo no comentário vai dizer que a alegria do Senhor faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida relacionada com Deus. Vive uma vida abundante. Viver uma vida abundante uma vida, virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quer dizer, esses são os frutos de quem está com Cristo. É gozo, é felicidade, é alegria, né? Por isso que a gente pode ver aí que Neemias ele vai dizer: alegria do Senhor, essa é a nossa força. Quer dizer, então a gente pode ver o provérbio, essa virtude mostra que também em paz e cheio de vigor, isso é a vida abundante. Quer dizer, então, quando são as bênçãos que acompanham o cristão, quando ele está com Cristo, né? Quando ele tem aquele relacionamento com Cristo, a obediência, essa situação. Uma certa vez a gente pode entender que quando a mulher chegou perto do profeta, o profeta perguntou: vai bem? Como é que vai bem? O filho dela estava morto. Mas foi o que ela disse: vai tudo bem. Quer dizer, isso é paz, que ela, mesmo nas horas difíceis, mas ela teve um equilíbrio emocional de dizer que estava tudo bem. É diferente quando nós temos Cristo como nosso guia, como a nossa paz, Cristo como nosso intercessor. Quando a gente depositamos a nossa confiança nele, aí é isso que acontece. O homem tem uma nova história de vida. Promessa, né? Promessas. A lição toda é sobre promessas. Então Deus tem promessas em várias áreas, né, para os seus filhos. Abraão, ele mesmo não fosse abençoado materialmente, né, ele soube ter abundância, né, ter alegria, né, em quê? Através da fé e da obediência. A palavra de Deus veio a abundância.
Não precisava de nada material, mas independente de ser abençoado, você pode ser rico ou pobre, Deus pode trazer uma vida abundante para você. Né? Não depende, como o Ezequiel um dia desse tinha conversado comigo, incondicional e condicional, né? Isso. Então, tem bênçãos, né, que são condicionadas, sem promessas são condicionadas. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28 é uma evidência disso. E tem bênçãos que são incondicionais. Por exemplo, tem promessas incondicionais. O arrebatamento, você querendo ou não, vai acontecer. O arrebatamento da igreja. O final dos tempos, a questão do anticristo, querendo você ou não, vai acontecer. Enquanto há outras promessas que são condicionadas, né? Por exemplo, a gente poderia citar vários textos na Bíblia que são condicionados, mas Deuteronômio 28 diz: se obedecerdes, se ouvirdes a minha voz, que hoje vos falo, abençoado será a tua entrada, abençoado será a tua saída, abençoado vai ser o fruto do teu ventre. Mas também, se não obedeceres, os teus inimigos virão contra ti, tu sairás por 7 caminhos, e será amaldiçoado o fruto do teu ventre, da tua amassadeira. Então essa promessa é condicional, como várias outras promessas na vida do homem. Muito bom, professor Ezequiel, professor Duval. Então, meus irmãos, estamos encaminhando para o final, né? Terceiro tópico, né? Finalizando. Gratidão por tudo a gente já abordou. Gratidão por tudo e uma vida de oração. Justamente. Para a gente poder entender. Vamos abordar. A gratidão, uma virtude cristã que revela a humildade e ao mesmo tempo dependência total. E ao mesmo tempo dependência total. Muito interessante. A gratidão, né? E nós vemos que hoje em dia o ser humano, por tudo quanto Deus já tem feito, muitas vezes tem deixado de ser grato a Deus, né? Tem deixado de ser. Quando o homem deixa de ser grato a Deus, quanto mais ao seu próximo. Quando o homem deixa de ser grato a Deus, quanto mais ao seu próximo. São detalhes que a gente vê e convive. Ela expressa duas coisas, né? A gratidão, ela expressa a humildade. Sim. E ela expressa a dependência. Só é grato quem depende. Quem depende. Não é? Só é grato quem foi perdoado. E aí eu tenho um texto na Bíblia muito lindo, que é aquela mulher que chega chorando aos pés de Jesus. Se reconhece, né? Lavando os pés de Jesus. E aí, Jesus está lá na casa, se eu não me engano, do fariseu. E ele vê aquilo ali, acha aquilo estranho. E tipo assim, precisa de tudo isso? Aí Jesus conta uma parábola e fala de um homem que foi perdoado em 50 talentos e de um homem que foi perdoado em 500 talentos. E aí ele perguntou, quem mais foi perdoado? Ele disse, óbvio que aquele que tinha 500. E Jesus ilustrando aquilo ali para dizer que aquela mulher era muito grata porque eram muitos os pecados dela. Então tem irmão que você vê aí que quando é entregue uma mensagem, um louvor, ele se emociona um pouquinho mais, ele pula, ele chora, ele se alegra, ele fala em línguas estranhas. Por quê? Porque ele no coração dele sabe o quanto que foi perdoado, como ele era antigamente, de onde Deus o tirou. Muitas das vezes a gente não sabe a vida do irmão, mas o irmão às vezes vivia uma vida no mundo das drogas, era um cachaceiro, caía, bebia até cair, o cão lambia a boca dele. Mas aí Jesus chegou na vida dele, e quando Jesus chegou, restaurou este homem, colocou numa posição de destaque, deu um emprego melhor, deu uma estabilidade financeira, deu uma estabilidade emocional, deu uma família para esse homem, e esse homem hoje é grato, né?
Então, medite, reflita, o que é que Deus tem feito em sua vida? Será que você deve muita ou pouca gratidão? Você falando a respeito desse homem, né? Aí é que está João 7. Eu quero até ler aqui João 7. Olha o que acontece. Esse homem, né, se sentia tanto alegre, tão perdoado, e é o que a Bíblia diz. João 7 diz assim: quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Então, esse homem ele tinha uma dependência de Deus aí. Então, o espírito dele estava tão alegre, né, que corriam rios de água viva. Então, rios de água viva, podemos dizer aqui, alegria, né, transbordava a alegria desse homem, né? Então, todos começavam a ver como estava a vida desse homem. Aqui, situação que chegou a vida desse homem. Quem era ele e agora quem ele se tornou. Professor Bruno, a gente temos aqui, estamos partindo para o término, vai dizer aqui, a vida abundante, quem tem a vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos da graça por tudo. Quem tem vida abundante em Deus, segue murmurar, a gente aprende a dar graça. Mesmo passando por certos momentos difíceis, nós aprendemos a dar graça. Por isso que nós precisamos a cada momento se chegar mais a Cristo. Porque isso são frutos. Às vezes, por qualquer coisa, a gente começa a murmurar. Por que isso? Sempre o porquê, né? Porque isso, porque estou passando. Foi Jó, né? Jó murmurou tanto, não foi? Por que está acontecendo isso comigo? Por que? Porque estou passando. Mas aí, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graça por tudo a Deus. Que tem feito de bom por nós, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo nas nossas vidas. Quer dizer, tudo que vem acontecer, nós como cristãos devemos entender que está tudo dentro do centro da vontade de Deus. O controle. Né? Por isso que a gente devemos ser grato por tudo, ser grato por qualquer coisa que estamos passando. Como Paulo disse aos Romanos, né? Porque todas as coisas cooperam, sendo elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em tudo Deus tem um propósito. Não devemos perguntar o porquê, mas o para que Deus permitiu. Então, são detalhes que às vezes a cada dia a gente temos que aprender mais com Cristo, porque cada dia que a gente começa buscando, começa entendendo, a gente começa a entender que tudo o que acontece nas nossas vidas, quando a gente se torna dependente da palavra de Deus, dependente de Cristo, a gente temos tudo o que acontece são permitidos por Deus, né? E não sei se vai dar tempo ainda, mas a gente tem esse último subtópico, porque o outro subtópico vai dizer a vida no Espírito, vida de oração, né? Vida no Espírito, vida de oração. E aí eu queria fazer uma pergunta. Essa vida abundante, trazer para os dias da atualidade, fazendo essa pergunta: por que Deus não batiza mais? Por que Deus não cura como curava antigamente? Por que Deus não salva como salvava antigamente? Será que Deus mudou ou nós que mudamos e deixamos de orar? Eu acho que a resposta está nessa aqui, como é que diz? No terceiro subtópico, a vida no Espírito, vida de oração. Quer dizer, aí se a gente buscar aqui, vai dizer, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que para viver
no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Quer dizer, então, o que tem acontecido nos últimos dias, tentando responder a sua pergunta, é que a culpa não está em Cristo. Cristo está isento. Nunca esteve. Cristo está isento. Quer dizer, o que precisamos nos últimos dias é procurar ter uma vida de oração e cheia do Espírito de Deus. Quando depois, todos são frutos, isso aqui são frutos do que a gente estudou lá atrás, de uma vida abundante quando a gente entra pela porta. Quando a gente entrou pela porta lá atrás, que se tornou ovelha do pasto de Cristo, e aqui se completa, depois que a gente encontra isso aí, uma vida de oração e uma vida cheia do Espírito. Quem tem uma vida cheia do Espírito, tem uma vida diferente. Quem tem uma vida cheia do Espírito, em oração com Cristo, ele tem uma outra intimidade. Aí é outra palavra, né, interessante, cheia, né? Eu gosto dessas palavras, e eu gosto de dar ênfase a essas palavras, né? A gente tem aqui uma xícara, o Bruno colocou aqui, muito bom. Da próxima, talvez ele traz a garrafa de café, ou o Duval vai trazer, né, Duval? Uma garrafinha de café, porque ela está o quê? Essa xícara está vazia, né? Mas a gente trouxe a expressão cheio, o oposto de cheio, vazio. Então, igual essa xícara aqui, que eu gosto muito de fazer a aplicação, tem crente cheio e tem crente vazio. E a palavra abundante, ela quer dizer cheio, quer dizer completo, quer dizer pleno, né? Isso como a gente abordou desde o começo. Então, uma vida cheia, uma vida abundante pelo Espírito. Então, tem crente que está igual essa xícara aqui, está vazio. Ele chega na igreja, o pastor prega, ele não sente nada. O cantor canta, é uma bênção. O crente que está cheio sente tudo, que está em uma vida em abundância. E o crente que está vazio não sente nada. A profecia, a pregação, a louvor, ele não sente nada, porque ele está vivendo uma vida vazia. Mas o que é que o apóstolo Paulo ele disse? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas uma ordem, né? Isso é uma ordem, uma ordenança. Mas enchei-vos do Espírito. E tem também, vamos supor que aqui tem uma xícara cheia de café. Vamos botar aqui uma xícara cheia de água, melhor. E tem gente que, em vez de estar com uma xícara cheia de água, que representa o Espírito Santo, tem gente que está cheia de outra coisa, né? Está vivendo uma vida cheia de outras coisas, que está preenchendo o espaço do Espírito Santo, encher ele e operar. Então, tem essas duas aplicações. Se você está cheio de outras coisas, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar dessas coisas do mundo, para que o Espírito Santo possa entrar e você possa ter uma vida abundante, cheia do Espírito Santo. E se você está se sentindo já vazio, é porque você já está pronto para ser cheio do Espírito Santo. Então tem essas três fases. Tem cheio de outras coisas, coisas mundanas. Tem um crente que já está vazio, já se esvaziou do ego, ele já se esvaziou da mentira, ele já se esvaziou daquela vida que ele levava, regressa, mundana, agora ele está pronto. E tem um crente que vive a vida cheia e abundante no Espírito Santo. Então eu quero jogar essa pergunta para você, não aqui para a gente, para você, telespectador que está nos ouvindo aí. Qual desses três tipos de crente você é? Se você estiver vazio, pode buscar, porque o Espírito Santo vai te encher. Se você está cheio de outras coisas, é tempo de se esvaziar. E se você está cheio do Espírito Santo, continue buscando. Muito bom, professor Zé. Muito bom a sua aplicação aí, né? Dependência, né? Precisamos ser dependentes do Espírito Santo, né? Duval, alguma coisa a acrescentar? Não, aqui nós podemos entender que esse aí são os frutos do Espírito na vida do crente. É quando, depois que ele entende que tem o de melhor, que é a esperança de vida eterna, essa é o nosso principal, é entender que tudo o que foi tratado aqui
é para que a gente possa ter a esperança da vida eterna. Né? O homem pode ganhar tudo, se não tiver a esperança da vida eterna, perdeu tudo. E aquilo que a gente entendeu, para que o homem a cada dia esteja mais cheio, né, do Espírito, feito Paulo sempre pediu, sempre falou, que o homem deve ser cheio do Espírito. Para ele ser cheio do Espírito é o que Paulo sempre incentivava, orar sem cessar. Não tem como viver uma vida com Cristo, uma vida de oração e uma vida da leitura da palavra de Deus. São coisas que levam o homem a ter entendimento com Deus, e ele, quando o homem está nesse estágio, ele tem uma vida diferenciada e uma vida que quem está de fora está vendo que ele tem uma vida abundante com Cristo. É o que precisamos para que a gente possa sempre estar firme e constante com Deus. É ter uma vida de oração, cheio do Espírito, e ter certeza que um dia a vida eterna nós alcançaremos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podemos ver que não podemos perder, né, as promessas de Deus, né? Porque tem muitos aí que estão perdendo a promessa. Então Deus tem distribuído promessas, né, de proteção, de vida abundante, tantas promessas que a lição tem tratado, né? E queria falar um pouco aqui sobre João 10, que esse texto aí, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, esse ladrão de João 10, não é o ladrão que a gente pensa que mata, é o ladrão que está falando aí, mencionando, é o ladrão o mercenário, que engana as ovelhas. Então, João trata Jesus, o bom pastor, né? Jesus a porta, e fala também de o ladrão, o mercenário, mas não é o ladrão, como a gente vê aí, né? Ladrão que mata, rouba. Esse é o ladrão, o fariseu, o mercenário, que engana as ovelhas, né? Que roubando o acesso ao bom pastor. É aquele que só vem para tirar e não vem para poder somar. É um contraste, né? Acrescentar. Ele vem para depenar as ovelhas. Aí a gente vai tratar do contraste que antes Jesus aplicou a uma geração, e em seguida aplicou ao próprio Satanás, que vem para roubar a alma do homem, né? Isso. Para roubar a alma do homem, né? Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Né? Tem gente se iludindo aí com a conversa bonita de Satanás, porque a conversa dele é bonita, é encantadora. Mas aí ele quer afastar. E esse afastar, podemos ver, é afastar de quê? Afastar da plenitude de Deus. Verdadeira vida, né? Da verdadeira vida, da abundância. Afastar da abundância. Aí ele disse que assim, a felicidade vai para um show, né? Para o jovem, né? Vai beber uma cervejinha, vai sair com os amigos, vai fazer isso. Né? Distrações. Para tirar você, porque a porta é estreita, né? Nessa porta tem renúncia, né? Para poder ter acesso à vida eterna. E Satanás vem para oferecer esses prazeres mundanos, enganar o homem. Amém, meus irmãos, graças a Deus por mais um podcast aqui, Comentários EBD. Você foi privilegiado aí. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho aí, compartilha o vídeo para alcançar outras pessoas e juntos sermos um canal de bênçãos, tá certo? Muito obrigado, professor Duval Matias, professor Ezequiel Silva, um prazer aqui, sua presença aqui nesse momento. Amém. Deus abençoe os irmãos e que Deus continue abençoando ricamente a cada um, e que esta lição nos traga um grande ensino para nossas vidas. Amém. Ezequiel. Como o Tiago disse, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Com isso eu encerro a minha participação. Muito obrigado ao professor Bruno, professor Duval. Espero estar aqui na próxima contribuindo com os irmãos. Amém, meus irmãos, estamos encerrando mais um podcast aqui da Seda de Alto da Alegria, a direção local, o pastor Fernando Júnior. Sejam todos
abençoado em nome de Jesus. Amém.